assim dizer, nesta manhã, procurar aprender mais um pouco da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus e também do Espírito Santo. Certamente aprenderemos ainda nesta manhã, não é verdade? Então eu gostaria de convidar os irmãos, irmãs e as pessoas que estão conosco em seus lares a abrirmos nossas Bíblias para a primeira carta de Pedro. Está lá no finalzinho, da Bíblia, 1 Pedro. Nós vamos pegar no capítulo 3 de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 3 de 1 Pedro. Vamos estar estudando, sobre um olhar básico para o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Nós vamos procurar olhar basicamente, e tentar encaixar algumas questões sobre o amor, misericórdia e justiça de Deus. 1 Pedro, você já encontrou aí no seu lar, pegue aí um exemplar da Bíblia, Não confie naquilo que vamos transmitir, que eu vou lhe falar, não, confira também na palavra de Deus, Isso é maravilhoso assim agirmos. 1 Pedro 3, 13 e 14. Eu vou estar lendo os dois versos, depois vamos lê-lo a uma só voz. Você tem algumas versões um pouco diferentes, vai ser um pouco complicado, mas a maioria certamente são iguais. 1 Pedro 3, 13 e 14, que diz assim: qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Vamos ver se lemos numa só voz. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Podeis assentar, vocês que estão aí nos seus lares, às vezes até ficaram em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Mas então, existe algo interessante, algumas questões que às vezes nos passam batidos quando nós lemos, meditamos e estudamos na palavra de Deus. Então, às vezes nós olhamos uma coisa, não a vemos, ou olhamos uma coisa e enxergamos outra, Isso acontece muito. Por exemplo, vamos pensar num fato ocorrido, também na palavra de Deus, quando Satanás propôs a Jesus que transformasse aquelas pedras em pães. Está lá em Mateus 4, 3, Aqueles que quiserem conferir, ver que nós não estamos falando coisas aleatórias, mas sim baseadas na palavra de Deus. Então, em Mateus 4, 3, o adversário da pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, ele aparentou ser um adversário do bem, não é verdade? Aparentou ser alguém que praticasse o bem, praticante dos princípios divinos, preocupado com a fome de Jesus, seguidor da misericórdia. Então, se nós olhamos para esse texto isoladamente, sem principalmente ouvirmos o que Jesus comentou, afirmou e respondeu a ele, puxa vida, não é tão mal como o povo dizem, e muito menos como dizem estar escrito nesse livro. Ele é até bom, olha a intenção dele. Queria que o Senhor Jesus saciasse a sua fome, sabia que a pessoa de Jesus tinha poder para realizar tal feito. Então, olhando isoladamente o texto, nós vamos chegar a essa conclusão. Então, como é que nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus? É uma boa pergunta, É uma boa visualizada, uma ótica de se olhar. Eu desejo demonstrar o meu amor a Deus. De que modo, ou modos eu e nós e vocês poderemos fazer isso?
Se você está em Mateus, vai ler nessa sequência, vai ver que, por 2 vezes o adversário tentou, e Jesus, preocupado em demonstrar o seu amor a Deus, além dos seus pensamentos, emoções, ele disse não. Talvez, embora não esteja escrito aí no texto e no contexto, eu sei que realmente eu poderia transformar essas pedras aqui em pães e saciar a minha fome, mas por enquanto não é ainda o momento de isto acontecer. Lembram-se das 2 multiplicações de pães da pessoa de Jesus? Uma alimentou 3.000 homens e outra 5.000 homens. Imagine as mulheres e crianças que estavam no meio, porque a Bíblia ela é clara e diz homens, Imagine quantas pessoas. Então, haveria dificuldade para a pessoa de Cristo olhar para aquelas pedras, pães. Estava ali o melhor pão da face da terra, literalmente. Certamente não haveria nenhuma dificuldade em Jesus fazer isso, transformar aquilo num alimento. Mas qual foi a atitude de Jesus? Demonstrar o seu amor, pelo Pai. Se submeter ao Pai. Fazer aquilo não que ele gostaria de fazer, mas que era necessário ser feito. Então, olhando para esses aspectos, nós pensamos aí como é que eu vou demonstrar o meu amor, o apego, o apreço que eu tenho pela pessoa de Deus, pela sua igreja, pelos convertidos à pessoa de Cristo, não é verdade? Isso deve realmente ser algo que nós prezar, não é verdade? Para estarmos nesses quesitos, por assim dizer. Mas também, se padecerdes por amor da justiça. Grave bem esta frase quando nós voltamos lá para o contexto ou o texto base que nós pegamos aqui em 1 Pedro capítulo 3. Vejam bem esta frase que está escrito. Início do versículo 14 de 1 Pedro 3. Mas também se padecerdes por amor da justiça. Foi fácil literalmente para Jesus? Com toda aquela fome que certamente estava, pois ele ficou quantos dias no deserto? 40 dias, 40 noites. Imagina a fome. Eu e alguns irmãos e irmãs aqui, que às vezes trabalhamos, outros não, mas quando vai chegando aquele horário habitual que nós separamos para nos alimentar o físico, aí passa lá uns 15 minutos, não precisa muito não, passa uns 15 minutos, Que fome! Eu sempre brinco com os meus colegas, com a minha amada esposa, nós não temos fome, nós temos vontade de comer, é diferente, porque ter fome é você ter aquela sensação, e passam dias, horas, e você não tem o que comer, aí realmente é ter fome, mas nós literalmente temos vontade de comer, não é verdade? Mas se passa 15 minutos, já começa todo o nosso organismo a reclamar. Seria diferente Jesus? Na perfeição física que ele viveu fisicamente aqui nessa terra, materialmente falando, a perfeição que ele era. Imagine a fome que ele estava sentindo naquele momento. Se padecerdes, seria Deus injusto olhar para o seu filho, aquela fome, aquele pensamento sendo procurado, sendo colocado na sua mente, no seu coração? Por que você não faz isso? Aquela tortura psicológica. Seria Deus injusto permitir esse fato, esse acontecimento? Então nós começamos a olhar para o amor, para a misericórdia e para a justiça de Deus, que eles vão muito além daquilo que nós pensamos ver e ler, daquilo que nós pensamos concluir corretamente, e procurar demonstrar o nosso amor a Deus. Como isso é importante. Então nós precisamos gravar muito esse texto, mas também se padeceres por amor da justiça.
né? Aqui também nós estamos no estudo, irmãos. Qualquer irmão, né, que gostaria de se manifestar também, né, nos seus lares, o irmão Lucas estará aí, né? Mas irmão, isso, aquilo, né? Olha, né? Vendo na palavra do Senhor, porque aqui nós não estamos ensinando ninguém, não. Nós estamos juntos, todos aprendendo, né, da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, qualquer irmão que tiver uma participação, aqui nós estamos num estudo, né? Uns aprendendo com os outros pela misericórdia de Cristo. Poderia eu demonstrar, através do sofrimento, da injustiça, que amo a Deus e sua justiça a Ele? Olha, para quem nós estamos olhando? Nós estamos procurando, investindo, né, querendo, desejando demonstrar, né, realmente a Deus. Será que isso seria possível da nossa parte para com Deus? Se fosse, Deus seria onisciente? Ou Ele se surpreenderia de eu estar aqui nessa manhã, ou qualquer um dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, ou na transmissão, se regozijando de investir nesta oportunidade de aprender mais sobre o Senhor? Não, porque para Deus não há como eu e você e nós fazermos algo assim, porque Ele sabe de todas as coisas antes delas surgirem, né? Antes de cair naquele pensamento que já é pela sua misericórdia colocado na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração. Isso vem de Deus, Ele move. Quem aqui foi atrás de Jesus para ser salvo? Ninguém. Isso é fato. Foi o contrário, foram pessoas salvas por Jesus que foram enviadas a mim, a você e a nós, para então aceitarmos essa tão grande salvação, esse tão grande amor, essa tão grande misericórdia e sairmos da justiça de Deus no sentido de sermos condenados. Não é verdade? Então nós precisamos ter esta visão muito nítida para podermos olhar basicamente tanto para o amor como para a misericórdia. E também, o que mais? Não fica só aí não, também é justiça. Justiça. Como seria punido esse ser tão terrível, que era perfeito, escolheu se rebelar contra Deus? Como seria castigado ele, não só desse feito que ele, né, aprontou, por assim dizer, com a pessoa do nosso Salvador, e todas as demais coisas que diuturnamente ele não dorme e procura, né, realmente aprontar, desviar pessoas da fé, tirar a preciosa semente que é lançada nos corações. Aonde estaria a justiça de Deus se Deus fosse só amor e misericórdia, né? Então, se também padecerdes, não é por qualquer coisa, não é pela minha má semeadura. Eu saio por aí brigando com todo mundo, xingando todo mundo, né? E pensando ser o dono do mundo, e aí eu vou querer colher o quê? Ah não, mas as pessoas precisam me tratar bem. Aí eu pego uma baita de uma depressão, isso, aquilo, né? E vou em lugares, eu estou o quê? Colhendo aquilo que eu semeei. Agora, quando nós estamos sofrendo por amor a Deus, né, pela misericórdia de Deus, pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, aí sim, né, Ele vai nos dar o suporte, Ele vai, né, não permitir que aquilo que nós vamos passar não seja maior que a nossa resistência, não é verdade? Porque a palavra realmente aconselha. Resistir o diabo, e o que vai fazer? Ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Mas se eu ou qualquer um de nós partirmos por nós próprios, isolado da graça, da misericórdia, do poder de Deus que vem por Jesus Cristo, em aceitando como meu Senhor e Salvador, sozinho, eu terei como a capacidade de fugir do mal? De resistir o diabo? Não, isso é impossível, né? Isso faz parte do amor e da misericórdia de Deus e também da justiça. Deus certamente seria injusto se Ele permitisse que eu fosse tentado, ou você, qualquer um de nós, além de nossa resistência.
Já haveria uma injustiça da parte de Deus, então, sendo ali cometida. Então, quando nós pensamos demonstrar algo a Deus, sermos agradados a Deus, Deus já sabia muito antes, porque vem todas as coisas dele. O que a palavra de Deus nos diz? Vem tanto o querer quanto o efetuar, né? Então não adianta eu imaginar, eu deixar levar-me por esse pensamento do adversário. Não, você é bom. Não foi a maneira que ele se apresenta a Jesus? Que camarada bonzinho, né? Lembrando de Jesus, Jesus já estava com fome, realmente já havia esquecido que ele tinha essa capacidade, né? Porque ele estava limitado humanamente. Então que camarada bonzinho, né? Olha aí, transforma em pão. Sacia a sua fome, camarada bonzinho, né? A bondade, amados irmãos, o amor, a justiça, a misericórdia, se olharmos só da nossa parte física, né, de nada realmente vai ter no sentido, né, de chegar como cheio suave à pessoa de Deus, de honrar e glorificar o precioso sangue de Cristo. Vamos pensar em umas coisas interessantes, separando esse mundo do mundo espiritual. O que ocorre naturalmente quando nós vamos procurar fazer esse processo, né? Nós pegamos as coisas, lemos, estudamos na palavra de Deus, né? A Bíblia fala que, né, não pode fazer isso. Opa, isso aqui eu não posso fazer, né? A palavra de Deus, não, isso daqui pode fazer, né? Então isso daqui pode, aquilo ali não, né? E é a maneira natural que nós agimos quando nós não buscamos dependência de Deus, sabedoria para aplicar o conhecimento que nos é permitido adquirir. Aí nós agimos naturalmente dessa maneira, não é verdade? Isso não é uma realidade? Sim, né? Isso daqui eu não posso de jeito nenhum fazer, né? Mas isso aqui a palavra de Deus recomenda que seja feito. Não é verdade? Então, nós agimos naturalmente, nós não separamos as coisas no sentido de estarem misturadas. Mas, o irmão agora perdeu o juízo, não é verdade? Perdi? Vamos pensar um pouco além. Se nós separarmos todas as coisas, vamos pensar na linda rosa, aquela flor maravilhosa que a roseira produz. A maioria dos roseiros, ela tem, né, um caule, que é uma madeira bem frágil que sai. O que mais ela tem? Ela tem folhas, não é verdade? De repente ela sai um botão ali, algo maravilhoso. De repente, aquela linda flor e o perfume, né? Meu pai, quando, né, eu nunca tive, mas a minha esposa teve em Olambra, eu pude sentir ela transmitindo o que ela viu e sentiu ali, né? Aquele perfume de flores. Mas a roseira tem só isso? Não. O que mais que ela tem? Espinhos. Espinhos. Aí vamos pensar em separar as coisas. Não, né? Inclusive existem roseiras que foram eliminados espinhos. Existem muitas coisas como os alimentos transgênicos que nós também usamos hoje, não é verdade? Mas existem, tristemente, os efeitos e consequências da roseira sem espinho, dos alimentos transgênicos, de tanta tecnologia, de coisas que conservam, né? Um recipiente com leite, 6, 8, 10 meses sem refrigeração, e você toma, puxa vida, que beleza, né? Que tecnologia, né? Então, se nós não aprendermos a separar as coisas e mantê-las misturadas, ou seja, cada uma delas no seu lugar, por que Jesus falou não, né? Eu posso, mas não vou transformar? Era pecado? Não. Se ele decidisse, certamente não seria, porque ele, né, embora tivesse se esvaziado de tudo o seu poder, ele continuava sendo Deus. Mas se ele age dessa maneira, ele deixaria de ser Deus, mesmo limitado, né? Porque ele contrariaria um propósito que ele próprio fez antes da fundação do mundo, para que chegasse naquele momento: Pai, eu sei que é possível, mas não seja a minha e sim a sua. Ele atravessou por ali, não é verdade?
ele também quebraria outro propósito. Então vejam que as coisas nós não podemos, mas não devemos separá-las desta maneira. Isso aqui podemos fazer para Deus, isso aqui não. Não. Nós temos que conviver com as coisas, dependendo das circunstâncias, é o que Deus vai iluminar a nossa mente e o nosso coração, para assim então agirmos. Não é assim que funcionam as coisas, né? No equilíbrio entre matéria, né? Físico e espiritual, celestial. Sim, é exatamente desta maneira. Lembra quando Paulo disse, olha, se eu for comer carne escandalizando uma pessoa, nunca mais comerei carne. Que pecado havia em Paulo se alimentar, saciar a sua fome, matar o seu desejo, que às vezes fazia prestar carne aí, né? É difícil até estar comendo muito todo dia, né? Que haveria de mal? Nada, mas veja o propósito, a ocasião. Então, ele não separou as coisas, nunca mais eu como carne em lugar nenhum, espécie nenhum, não. Se for para escandalizar uma pessoa nova na fé, uma pessoa que pode pensar que aquilo foi sacrificado a ídolos, a demônios, e eu estou participando, né, de Cristo e também dos demônios. Então, era nesse sentido que ele não praticava de espécie nenhuma. Né? Com certeza. Então, esta separação, né, deste mundo físico, material, né, das coisas espirituais, elas funcionam desta maneira. É com um olhar bem mais profundo. Não é simplesmente isso daqui, Deus se agrada, isso daqui não. Não, vai muito além da intenção e da prática que às vezes nós desenvolvemos, né? Porque padecer, né, por amor à justiça. No nosso município, talvez no nosso estado, uma lei um pouco mais abrangente, vamos abranger mais um pouco na nossa federação, que vem lá do governo federal, pode existir uma lei, né, que alguém pode estar agindo injustamente comigo, o irmão Vitor, que está formando advogado, vai entender o que estou falando, né, e certamente da maneira todos entenderemos. Então, há lá uma lei, né, que barra uma ação, né, uma atitude de certo indivíduo para comigo. Ele vem e faz. Aí eu vou e lanço mão daquela lei. Né? Eu posso, mas devo fazer isso quando eu espero, né, na justiça de Deus. Isso é aconselhável? Não, mas tem uma lei lá, é lei porque a Bíblia diz que devemos honrar a lei de Deus e também a dos homens, então esse fulano não pode fazer isso comigo, né? Eu vou me apegar a esta lei. Quantas vezes Paulo lançou mão da lei romana que ele tinha, sendo romano como ele o foi? Eu me lembro uma vez que Paulo lançou mão. Porque a ocasião assim o exigiu. Então eles prenderam Paulo injustamente, judiaram, açoitaram, ficou dias, meses na prisão. Depois viram, mas aquele homem é o que? Ele é romano. Nossa, solta ele lá depressa, né? Aí eu me lembro desse fato ocorrido. Então vejam que nós não podemos e muito menos devemos, mas não devemos separar as coisas. Eu não posso de jeito nenhum, né, lançar mão da justiça dos homens. Paulo lançou uma vez. Então, nós precisamos olhar com esta ótica para podermos entender o básico. Isso é uma coisa muito básica, né? Sobre o amor, misericórdia. Opa, mas tem o quê? Também tem justiça. Então, se eu confio na justiça de Deus, decidi isto e não vou arredar o pé por isso, maioria das vezes eu vou levar tremendo prejuízo e não vou levar o meu patrão ao Ministério do Trabalho. Né? Às vezes eu vou levar prejuízo com alguma coisa. Não, mas tem um cheque, tem uma letra, você pode protestar isso? Não. Né? Isso não compensa. Se eu faço desta maneira, eu me entreguei a Cristo, ouvi a mensagem que me foi falada por um servo dele, decidi seguir os passos de Jesus. Louvado seja o Senhor, hoje eu vejo as coisas e equilibro-as, material, física e espiritual. Se eu agir desta maneira com esse indivíduo, ele não conhece nada disso. E uma hora que eu for e decidir falar de Cristo para esta pessoa, estão vendo? Por que
Paulo lançou mão daquele direito que ele tinha? Porque eles fizeram tudo isso grosseiramente, não examinaram que cidadão que ele era, se ele tinha direitos, deveres, nada, depois temeram. Então, Paulo agiu desta maneira, uma única vez que eu saiba, né? Se tiver alguns irmãos podem, né, apresentar na palavra de Deus, né? Mas eu me lembro desta vez. Então vejam como é importante a separação desse mundo, né, com o mundo espiritual, das coisas físicas com as coisas celestiais, mas mantendo-as juntas, em harmonia. Onde apareceria a misericórdia de Deus, né, se ele falasse, não, isso aqui não pode fazer de jeito nenhum, não deve, né, e de repente você cometesse alguma coisa se não tivesse a misericórdia? Aonde eu estaria? Nós estaríamos, ao praticar tal ato, condenados, sem chance, né? Então, as coisas, Deus fez-as perfeitamente. Até Lúcifer, o adversário, ele foi feito perfeito. Diz essa palavra que ele era o mais, né, nobre nas regiões celestiais. Diz que ele cuidava dos louvores nas regiões celestiais. Então, Deus criou o mal num certo sentido, sim, porque ele permitiu ter liberdade e agir dessa forma. Então, nesse sentido, Deus criou o mal. Mas, na verdade, quem criou o mal e diz principalmente a mentira foi Lúcifer. Ele se rebelou lá no início, sabe lá o que ele diz para os seres celestiais que o acompanharam e foram lançados do céu, né, naquelas, lá eu acho que não tem mente, né, eu não sei, é difícil a gente entender, né, a comunicação espiritual. Mas imagina o que falou, né, naquelas cabeças lá, que mente deve de não ter, e a perfeição, irmãos, né? Então, olha, a misericórdia de Deus é grande, o amor de Deus é grande, mas olha, Deus também é justiça, é justiça. Então, como nós precisamos encontrar equilíbrio nesses termos de separação? Opa, isso aqui nesse momento não vai louvar a Deus. Eu imagino Paulo na prática. Talvez ele estava lá reunidos, né, após a ceia do Senhor. Olha, irmãos, diria lá talvez Pedro, vamos lá em casa, né? Lá eu matei lá alguma coisa lá, e eu não vou nem falar que é uma surpresa, mas está lá e está uma delícia, né? Aí Paulo sairia de lá, estariam só, né, aquelas pessoas que realmente não haveria esse problema, talvez essa limitação de não entender o porquê Paulo estava comendo aquela carne, e ali certamente, Senhor, obrigado por este alimento, nem lembrava muitas vezes que era carne, e participava tranquilamente na paz, né, daquele banquete oferecido pela pessoa de Pedro. Está vendo como as coisas mudam? Mas a nossa tendência natural, infelizmente, é não ver o amor e a misericórdia de Deus e olhar só para a justiça. Você não pode fazer isso. Onde você veio, né? O que a igreja vai pensar sobre a sua pessoa? E o seu pastor, então? O que ele vai te dizer? Ele vai te disciplinar. Nós olhamos muitas vezes para a justiça de Deus nesse sentido, sem misericórdia, sem ver a necessidade de crescimento. Pode uma criança crescer, né, desenvolver e amadurecer sem passar por limitações e erros? Vai ser diferente na nossa vida espiritual, porque esta palavra diz que aquele que nasce de novo, aqui o próprio Pedro diz, desejar afetuosamente como, né, meninos recém-nascidos a palavra não falsificada, para que por ela vades crescendo. Então aqui a palavra de Deus não sou eu, né, não somos nós, mas ela diz e considera-nos como crianças, meninos recém-nascidos. Irmãos, como é maravilhoso olharmos principalmente para o amor e para a misericórdia de Deus e a sua longanimidade e paciência para não aplicar a sua justiça de imediato. Irmãos, isso é de dar glórias a Deus, de louvar ao Senhor, né? Olhando assim nesse aspecto. Então, né, qualquer irmão ou irmã que gostaria de estar participando, né, talvez pensando nessa questão, nossa, mas essa separação, né, do mundo espiritual, do mundo físico, com as coisas, né, celestiais e espirituais, realmente é algo bastante profundo, né? Que pode mudar da água para o vinho em questão de segundos, não é verdade?
dependendo da circunstância, né, da razão. Vamos pensar em algo, né, bem que pode ocorrer naturalmente. Uma pessoa pode estar cometendo algo como Pedro cometeu, e diz essa palavra que Paulo chegou lá e repreendeu ele duramente no meio das pessoas, porque ele era digno de repreensão, literalmente diz essa palavra. Vamos pensar numa questão, né, que pode e deve ocorrer nesses termos. Se você chega, né, às vezes uma pessoa nova, esse menino que o próprio Pedro aqui considera recém-nascido, e ele comete lá um deslize que às vezes ele nem sabe que aquilo ali, né, vai ser desagradável a Deus, não vai louvar a Deus, não vai glorificar o sangue de Cristo. Você chega no meio de todas as pessoas e repreende duramente aquele menino espiritualmente nascido. Vai surtir algum efeito? Né? Pelo contrário, vai surtir um efeito terrível de afastamento, né? E o adversário vai aproveitar duramente dessa questão e vai dizer: está vendo? É isso aí que você chama de liberdade? Olha aí, né? Você não pode fazer mais nada, não pode nem comer carne, está todo mundo comendo aqui, que problema tem, né? Aí, ó, está vendo, né? Ele vai usar certamente, né, muito essa questão. Olha, guarde bem esta visão e este pensamento. O adversário, ele não pode ver o que está na minha mente e na sua mente, não pode entender o que está no meu coração e no seu coração, mas quando nós expomos isso em palavras, isso é terrível, porque aí ele vai usar, porque ele também tem os seus filhos, ele vai usar de seus filhos para duramente atacar e, né, terminar, às vezes, aquele pensamento terrível que uma pessoa começa a pensar, aí começa a falar, compartilhar com outras pessoas, não é verdade? E aí ele vai aproveitar grandemente disso, é onde que diz, né, resistir ao diabo, né, fugir, né, realmente dele. Então nós precisamos ter isso muito vivo na nossa mente e no nosso coração, essa separação, mas tudo, né, o que nós ouvimos, o que nós lemos, precisamos, né, meditar como nós vamos agir. Isso aqui não, puxa vida, nós vamos fazer isso sim. Eu sei que vai ser algo difícil, vai empenhar esforços, vou precisar renunciar a algumas coisas, mas vamos fazer isso sim, que isso aqui vai ser bom, né? Vai ser ótimo. Então, né, essa separação. Vejam comigo em 1 Timóteo capítulo 6, para entendermos, né, algumas questões desta separação. Primeiro, carta de Timóteo, capítulo de número 6, vamos ver o versículo de número 7. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Se nós vamos interpretar isto ao pé da letra, mas vejam, né, para complicar mais um pouco o 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contente. Então, eu já estou avançado em idade, porque a Bíblia diz que a duração de nossos dias é 70 anos, para mim falta 12. Então, né, de 0 para 70, faltando 12, eu estou bem no final. Não é ser pessimista, não olhando para a realidade da vida física. E louvado seja o Senhor, né? Não sei se eu vou chegar nos 70, porque a Bíblia diz isso, mas tem umas pessoas, né, nós vimos no jornal dias atrás, de 115 anos, só que tem umas de 6, 7 meses que também já deixaram este mundo. Então estou avançado em idade, meus filhos não estão bem, né? Somos só eu e minha esposa em casa, né? Será que compensa eu ficar empenhando muito, né, físico e fazer as coisas? Ou eu vou cruzar os braços, né, e me aposentar e descansar? Então, se nós isolamos esse texto, né, nós vamos pensar exatamente isto.
Eu já fiz o que eu tinha de fazer. Eu já estou um pouco desatualizado. Eu não consigo nem mexer com esses negócios aí de celular, internet, Face e quantas. Eu acho que está na hora de eu parar. Então a tendência nossa, quando nós olhamos, e principalmente que nós não podemos levar nada deste mundo, é deixar de encontrar o equilíbrio entre as coisas. Não é verdade? Aí nós partimos para o extremo. Deixamos tudo por conta de outras pessoas. E quando nós olhamos para a Bíblia descrevendo o corpo de Cristo, ela não menciona nenhum nem outro membro mais ou menos importante no corpo de Cristo. Não. Pelo contrário, ela menciona todos juntamente iguais e necessários. Porque ela diz, olha, o dedo não pode dizer para a mão, eu não sou tu. Corta todos os dedos aqui, procura pegar uma caneta e tentar escrever. Mas é só 5 dedos, aí tem outra mão. Que falta vai fazer? Então, isso é interessante, essa separação no sentido de manter tudo junto e estar administrando as coisas. Vejam esta ocasião. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada vamos levar dele, tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Seria uma atitude sábia de minha parte, agindo desta maneira, por eu já estar no final desta minha vida física. Deus se agradaria, eu agradaria a Deus com essa atitude? Agradaria também a igreja do Senhor? Já que eu sou parte dela, membro essencial para o andamento físico e material da igreja de Cristo. Imagine quantas pessoas deixariam e ficam sem serem beneficiadas quando eu relaxo com as minhas orações. Aquele entrar no quarto, fechar as portas, aquele andar pela rua, Senhor, tem misericórdia. Opa, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu me lembrei aqui agora da irmã Lourdes, pediu para orar por aquela pessoa, na rua, andando muitas vezes, no ônibus, dirigindo um veículo. Já pensou se eu começo a afastar destas coisas, pensando já estar... Mas, irmão, Paulo não mencionou exatamente isso? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Será que Paulo parou ali e ele viveu mais 70 anos, 50 anos? Não. Embora não esteja literalmente escrito, eu creio que isso não foi uma semana no máximo. Paulo foi morto cruelmente. Embora a palavra de Deus não mencione isso. Porque conhecendo o que eu conheço, em conhecimento e a sabedoria que Deus me deu por misericórdia de graça, ver a vida intensa que aquele homem levou, eu duvido. Se ele viveu mais de uma semana ao pronunciar isto, e talvez, coitado, nem conseguia escrever mais por suas limitações, que muito pouco ele escreveu, mas pediu para alguém escrever aquelas lindas palavras. Palavras de realidade, palavras de compromisso com a pessoa de Deus. E ele menciona no versículo próximo, que agora a coroa da vida me está reservada. E ele não para por aí não, Não só a mim, mas a tantos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Que bênção, irmãos, nós olharmos, com esse olhar bem básico para o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Os versículos 9 e 10 desse capítulo 6 de Timóteo que nós estamos aí, também nos transmite algo que nos chama a atenção. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Quando eu leio esse texto, eu volto lá e fico visualizando aquela cena de Judas. Lembra?
Judas vai, não sei quantas vezes aos sacerdotes, combina, né? E talvez pede um preço muito alto. É claro que nós não temos todos esses detalhes na palavra de Deus, mas da maneira que Judas era, né? Lembra-se que João falou? Né? Que lançavam as coisas ali, e o que Judas fazia? Pegava, e João usa uma palavra dura, porque ele era ladrão e roubava aquilo que se colocava, né, ali nas ofertas ao Jesus estar caminhando. Então eu fico olhando para essa cena de Judas. Amor ao dinheiro, roupas caras, carro do ano, não é verdade? Será que tinha carro naquela época? Eu acho que era só de boi, de cavalos, camelo, né? Mas certamente tinha, né? Carruagens caríssimas. E ele pensando, trabalhando, negociando, né? Não, é negócio, tudo é negócio. Vai e vende a pessoa de Jesus, talvez depois de lutar tanto, mas só vale 30. Olha aí, o homem está revolucionando Roma, está indo para o mundo, isso só vale 30 moedas de prata. Aí de certo ele viu que não tinha mais jeito, né? Não, então eu pego, daí 30, fazer o quê, né? Pelo menos vai ser mais 30 moedas de prata, né, lá no meu banco. E o que aconteceu com ele, né, após a morte de Jesus? Ele vai lá e joga tudo aquilo, né? O equilíbrio que ele perdeu, né, não amando, ele amou mais o dinheiro, perdeu o equilíbrio e traspassou com muitas dores. E veja que aqui está, não é o dinheiro não, está o amor ao dinheiro. Judas perdeu o equilíbrio, perdeu a sua própria vida, né? E certamente também a vida eterna, porque para fazer algo assim, lembram-se dos 2 ladrões que estavam ali na cruz? Um também abriu mão, não quis abraçar a oportunidade da salvação que estava em Cristo. O outro, no entanto, abraçou. Então Judas provavelmente foi a perdição total, morte espirituosa, separação de Deus, né? E somente dores eternas por ter amado ao dinheiro, desequilibrado em separar as coisas, mantê-las juntas e equilibradas. Quem hoje vive sem dinheiro? Mesmo tendo cartão, tendo Pix, tendo não sei o que mais, quem vive? Né? Não há como. Ele pode não estar literalmente no papel na mão, mas ele vai estar no valor no banco, né? Na nuvem, por assim dizer, mas ele está lá. Então o equilíbrio é importantíssimo nessa separação, né? Tá ligado? Não está saindo. Então, né, isso realmente é terrível quando nós perdemos o equilíbrio, porque às vezes nós pensamos, a intenção é boa, procuramos, investimos a demonstrar o nosso amor a Deus, só que, né, nós não devemos demonstrar a Deus porque Ele já sabe, antes de nós desejarmos demonstrar, mas nós precisamos fazer isso para que a igreja de Cristo assim o veja, né? Incentivemos pessoas também a agirem, né, realmente da mesma maneira. Então nós estamos com uns probleminhas no som aqui, talvez os irmãos, né, ficaram um pouco aí, né, sem a transmissão no som. Mas nós olhamos além do horizonte e, né, não vamos ter muito tempo, mas vamos dar uma olhadinha na vida de Jó. Vamos comigo lá para o livro de Jó, no seu capítulo de número 1, pensando mais um pouco, né, sobre esse olhar para o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Abram comigo lá em Jó, nós vamos ler o capítulo 1 de Jó, né? Hoje eu estou com os acidentes com esse microfone. Então Jó, capítulo de número 1, vamos ver o versículo 12, depois nós vamos ler o 2, 4 e 6. Então Jó 1, 12. Jó 1, 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos lá para o capítulo 2, versículos 4 e 6. Capítulo 2 de Jó, 4 e 6. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás
se não blasfema contra ti na tua face. Então, o adversário aqui desafiando o próprio Deus. Você acha que esse homem é tudo isso que o Senhor está falando? Antes, se os irmãos olharem, vão ver. Deus olhou assim, né? O que você está fazendo aí, companheiro, camarada? Eu estou passeando pela terra, né? Aí Deus, né, olha, eu creio que apontou até o dedo lá para Jó, né? Está vendo aquele meu servo Jó? Ele é íntegro, justo e desvia do mal, né? Mas veja o que o adversário fez, né? Como que se fosse possível tentar até o próprio Deus. Seria Deus injusto? Olha, irmãos, vamos começar a ver o amor e a misericórdia de Deus. Seria Deus injusto em permitir esses fatos ocorrendo com a pessoa de Jó? Se isolarmos esse texto, mas Deus não é amor, não é misericórdia, por que Deus vai permitir algo assim? É aí que nós começamos a entender que nós não devemos estar fazendo as coisas querendo agradar a Deus. Não. Porque antes de nós fazermos as coisas, Ele já sabe que é para agradar a Ele. Mas nós precisamos ter essa visão de fazermos as coisas para agradar as pessoas convertidas a Deus. Aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, mas através da nossa atitude, da nossa ação, vão entender que nós estamos amando a Deus, estamos, procurando conviver com as coisas, separando-as espiritualmente, mas equilibrando-as, não julgando e condenando essas coisas, não. Então, nós olhamos para esses fatos e entendemos exatamente esta questão, como ela precisa e deve ser entendida. Como foi provado e para quem Jó era fiel a Deus? Não foi para Deus, porque ele já havia apontado o dedo e ele sabia, está vendo? Esse é justo, ele foge do mal. Então Deus já sabia. Para quem foi provado? Para a mulher dele, lembra? Você é doido, rapaz. Amaldiçoa esse Deus e olha a situação que você está. Ferida para todo lado, está só couro e osso. Foi provado para a mulher dele. Quem mais foi provado? Para o adversário. Porque ele não sabe o que está na mente e no coração, e Jó investia pesado, tinha aquela preocupação de estar servindo ao Senhor. E quando Deus já sabia, mostrou, ele pôde e teve a oportunidade, através dessas coisas permitidas por Deus, de provar. Não, eu amo Deus, eu invisto em ser agradável a Deus. Eu separo as coisas espirituais e procuro mantê-las e equilibrá-las para a honra, glória e louvor de meu Deus. Então, quão é importante essa nossa visão, esse nosso olhar básico para o amor e misericórdia de Deus. Porque senão, esse Deus eu não vou servir. Olha o que ele permitiu para Jó. Se não olharmos, o para que Deus permitiu. Como isso é realmente importante e decisivo. Infelizmente nós não temos mais tempo, devido ao nosso horário que voa, anda muito rápido. Então espero que Deus nos esteja dado esta visão bem básica mesmo, sobre o amor, a misericórdia e a justiça dele. Que nós possamos realmente gravar estas coisas na nossa mente, no nosso coração e, tendo esse conhecimento, sempre, diuturnamente, possamos buscar sabedoria de lá, porque sem ela, irmãos, nós não vamos primeiramente lembrar de nada que nós aprendemos na presença do Senhor, em comunhão com Cristo, e muito menos aplicá-las no nosso dia a dia. Então que Ele possa estar nos abençoando nesta questão, nesse olhar básico, mas que possa ser profundo a cada dia os efeitos que certamente Ele pode causar no nosso viver diário, se dependermos da sabedoria divina para estarmos aplicando esse conhecimento. Pai, é muito bom estar na Sua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor, louvado seja por nos conceder-nos esta singular oportunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão conosco na transmissão, obrigado, ó Pai. E continua com esse amor, misericórdia e, ó Deus, longanimidade, para que assim possamos
por seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, sermos completado aquela obra que o Senhor iniciou de salvação, crescimento e amadurecimento em nossas vidas. E também aqueles que ainda não fizeram decisão de estar seguindo os passos do seu Filho amado Jesus. Ó Pai, se porventura houver alguém nesta manhã que está juntamente conosco, possa, ó Deus, estar pensando seriamente e investindo, ó Deus, nesta questão de estar conhecendo o básico do seu amor, misericórdia e graça e principalmente salvação na pessoa de Cristo. Te pedimos mais uma vez e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos estar cantando